Olá pessoal, bem-vindos novamente. Muito obrigada pela oportunidade de continuar estudando aqui com vocês. Hoje na segunda aula nós iremos estudar as espécies de tributos. Tributos são classificados de diversas maneiras. Na próxima aula nós iremos estudar os outros tipos de classificação, mas nessa aula a gente vai focar apenas na classificação das espécies. Ao longo dos anos foram criadas várias teorias em volta desse tipo de classificação. Isso advém pela divergência que tem no CTN com a Constituição Federal, pois no CTN a gente é possível encontrar 3 espécies de tributos, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias. Já na Constituição Federal, além desses 3, a gente encontra outros 2, que são as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Vale a pena frisar que o artigo 4º do CTN, ele fala que o nome de direito é irrelevante para a classificação para a definição da espécie tributária. O que devemos levar em consideração são os fatos geradores, previstos em lei e a destinação legal do produto. Pois bem, a depender da doutrina adotada, as espécies tributárias podem ser bipartida, tripartida, quadripartida ou quinquipartida. A primeira teoria é a bipartida, da qual é a adepta geral da Taliba. Nela são distintos os tributos por serem vinculados a uma atuação estatal ou não vinculados. Se dizem vinculados a uma atuação estatal quando o fato gerador descreve estritamente o que é algum serviço social prestado pelo ente público ou alguma atividade, ou qualquer outra atividade que por eles são prestados, e aquele tributo ele existe justamente para retribuir aquela atuação. Um exemplo deles são as taxas. Já os tributos não vinculados são aqueles que o fato gerador são qualquer coisa que o legislador escolheu, ela é totalmente desvinculada de uma atuação estatal, e um exemplo são os impostos. A teoria tripartite, defendida por Roque Carrasco e por Paulo de Barros Carvalho, distingue os tributos e classifica os tributos em impostos, taxas e contribuições de melhorias, assim como é descrito no CTN. Todavia, o que leva a fazer a classificação é estritamente o fato gerador, por isso que muitos doutrinadores falam que ela se remete à teoria bipartite, porque ele distingue os tributos vinculados e não vinculados. Vinculados a alguma atuação estatal, que seria algum serviço público, que seria a taxa, ao poder de polícia, e que seria a taxa também, e a contribuição de melhoria seria vinculada a alguma obra pública. Já os impostos seriam os tributos não vinculados a nenhuma atuação estatal. A teoria quadripartite ela é uma das menos adotadas. Quem é um defensor dela é Bernardo Ribeiro de Moraes, e nessa teoria, os doutrinadores que a sustentam defendem que existe apenas 4 espécies de tributos, que são os impostos, as contribuições especiais, as taxas e as contribuições de melhorias. Eles excluem do rol dos tributos os empréstimos compulsórios. Isso porque eles defendem que tributo é tudo aquilo que entra definitivamente no caixa do Estado. O empréstimo compulsório, a finalidade dele é entrar no caixa do Estado não de forma definitiva, porque esse tributo ele vai ser restituível ao contribuinte. Por isso, esses doutrinadores que defendem a teoria quadripartite excluem das espécies tributárias o empréstimo compulsório. Que é adotada pela maioria dos doutrinadores, que é a teoria pentapartite ou quinquipartite, né? Essa teoria defende que existem 5 espécies tributárias, quais sejam os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias. Esses estão alocados lá no artigo 145 da Constituição Federal. No artigo 148 vem instituídos os empréstimos compulsórios, que para essa teoria são aceitos como tributos, e no artigo 149 vem as contribuições especiais. Se vocês forem dar uma lida nesse artigo, vocês vão perceber que essa contribuição é dividida em outras 3.
A contribuição, ou seja, as contribuições especiais são gêneros, da qual são espécies. A contribuição de intervenção no domínio econômico, as contribuições sociais e as contribuições profissionais. Essas vão ser estudadas mais adiante, porque a teoria pentapartite ela é adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós iremos estudar as espécies tributárias segundo essa teoria. Nós iremos começar pelos impostos, que estão lá no artigo 145, inciso 1 da Constituição Federal. Os impostos eles são criados pelo poder de império do Estado. Ele é totalmente desvinculado de qualquer atuação estatal. Você não paga o imposto e o Estado te dá em contrapartida alguma atuação dele no serviço público ou qualquer outra atuação estatal. Eles são instituídos única e exclusivamente porque a Constituição Federal atribuiu certas competências para cada ente. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter escutado essa afirmação de algum parente, de algum amigo. Nossa, o meu IPVA desse ano veio tão alto e para eu ter que ficar andando nessa estrada tão esburacada. Gente, o que acontece, nós como estudantes de direito, chega a doer quando a gente escuta um negócio desse, né? Porque os impostos, você não paga o IPVA para o Estado te retribuir com uma estrada muito boa. Não, todos os impostos que a gente paga, eles vão para um fundo único. Então, os estados, depois da criação da lei orçamentária, ele vai distribuir toda a arrecadação que ele teve de imposto para pagar as suas despesas. Então, pode ser que o valor que você pagou como IPVA esteja sendo usado para pagar o salário de um professor da escola estadual, por exemplo. Justamente o oposto ocorre com as taxas, que está lá instituído no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal e nos artigos 77 e 80 do CTN. Lá vocês vão ver que as taxas elas são totalmente vinculadas a alguma atuação estatal, seja ela em razão do exercício do poder de polícia ou em razão da disponibilidade ou da efetividade do serviço público prestado de forma divisível e específica. Esse poder de polícia, ele é o contrário da polícia judiciária que a gente é acostumado lá no direito penal, que vai atuar os ilícitos penais, vão prender algum bandido, vão punir ou prevenir alguma atuação ilícita que está lá disposta no Código Penal. A polícia administrativa, ela tem razão ela existe para fiscalizar alguma atividade feita pelo contribuinte. Já os serviços públicos, então adentrando um pouco sobre os conceitos de direito administrativo, taxa de polícia é aquele em que ela é paga em razão de um serviço negativo e uma atuação negativa do ente público, ou seja, ela vai fiscalizar, limitar as atividades do administrado. Como exemplo, temos a taxa de funcionamento, quando você quer abrir alguma empresa e você tem que pedir você vai ter que pagar uma taxa para poder o ente público ir lá fiscalizar, ver se está tudo certo, se está tudo correto dentro da norma, e assim emitir o seu licenciamento de funcionamento. Já o que não se confunde com serviços públicos, que são as atuações positivas do Estado. E aqui, para caracterizar a incidência da taxa, nós vimos que o artigo 145, inciso 2, lá da Constituição Federal, ela exige que os serviços eles sejam divisíveis e específicos. O que isso quer dizer? Divisível é aquele em que ele pode ser usufruído de forma individual. O ente público ele consegue determinar quem usou, quanto usou e como usou. Já os específicos são aqueles que o nome fala por si só, é aquele serviço determinado para aquela atuação. Por exemplo, o serviço de bombeiro, ele é específico para aqueles determinados fins. E uma pergunta que eu sempre vejo cair em prova, pode ser que seja a pergunta da sua prova, é sobre a súmula vinculante número 19 do Supremo Tribunal Federal. Ela diz assim:
A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Essa súmula ela bate na tecla justamente do serviço público específico e divisível. Por que o Supremo ele definiu que essa taxa é constitucional e a taxa é cobrada e não pode ser cobrada uma taxa de serviço público em razão da limpeza de ruas e logradouros públicos? Isso acontece porque é simples e fácil a gente mensurar o lixo domiciliar de cada casa. Já o lixo da rua, qualquer um joga, infelizmente, não qualquer um não, gente, não pode jogar lixo na rua não, mas a limpeza da rua ela é feita para toda a população e ela não tem como mensurar se a limpeza da sua rua vai estar te beneficiando mais você ou beneficiando mais o seu vizinho. Já a taxa de coleta de lixo, ela é possível fazer essa distinção da divisibilidade, da individualidade do serviço público prestado. Outra espécie tributária defendida pela teoria pentapartite é a contribuição de melhoria. Ela foi instituída lá no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. E ela tem como fato gerador uma obra pública, mas não é qualquer obra pública, é uma obra pública que traga uma valorização a um patrimônio do particular. Vamos usar como exemplo uma revitalização de uma praça que o município está fazendo em frente à sua casa. Essa revitalização provavelmente ela vai trazer uma valorização do seu imóvel. Em razão dessa valorização, o município ele pode vir instituir a contribuição de melhoria. Só que o valor da contribuição de melhoria, se vocês forem lá no artigo 81 do CTN, vocês vão ver que ele não pode ser instituído de forma discricionária. Ele tem como limite universal o gasto da obra e como limite individual a valorização do seu imóvel. Então, a contribuição de melhoria ele é um tributo vinculado a uma prestação, a uma construção ou a uma reforma de uma obra pública. A quarta espécie tributária defendida pela teoria pentapartite são os empréstimos compulsórios. Eles se encontram lá no artigo 148 da Constituição Federal. Só podem ser instituídos mediante lei complementar e o único ente que tem competência para tanto é a União. O artigo 148, quando vocês forem dar uma lida, vocês vão perceber que ele abarca apenas 2 fatos geradores passíveis de determinarem um empréstimo compulsório. No inciso 1 está lá. Para a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. E no inciso 2, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então, a União ela só pode instituir os empréstimos compulsórios se ela observar esses requisitos. Ela não pode, de forma compulsória, pegar um empréstimo com o particular e, quando bem entender, de forma arbitrária, ela tem que seguir esses 2 fatos geradores. Então, a União só pode, para despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou de guerra externa, ou para investimento público de caráter urgente e de relevante interesse social. Todo o empréstimo que a União pegou com o particular, ele vai ser restituído, a lei instituidora do empréstimo compulsório vai determinar um prazo e eles vão ser totalmente restituídos aos particulares. No artigo 149 da Constituição Federal, nós temos as contribuições especiais. Essa é a última espécie de tributo classificada pela teoria pentapartite. Lá vocês vão ver, como eu disse antigamente, que as contribuições especiais elas são divididas em 3 espécies, que são as contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as contribuições profissionais.
Essas contribuições especiais, elas são de competências exclusivas da União, a não ser por duas exceções, que são as contribuições instituídas pelos estados, pelos municípios, quando estes possuem regime de previdência próprio. E aquela teoria que a gente viu lá do artigo 4º do CTN, que eu disse um pouco no início da aula, que falava que a gente deve levar em conta o fato gerador, não o nome de direito, para classificar os tributos, ela não vale para aqui. Não é que nós vamos usar o nome contribuição especial para classificar o tributo, não. O problema é que a classificação das contribuições especiais, elas advêm da destinação daquela contribuição. Então, o ente público, ele cria aquela contribuição para ter uma destinação específica. Não é que ele vai te dar uma contraprestação em uma atuação estatal ou que o tributo vai ser desvinculado. Não, ele vai ser vinculado, mas o que vai ser vinculado vai ser a destinação daquele tributo. A primeira espécie de contribuição especial que nós temos são as contribuições sociais. Elas têm por finalidade financiar os direitos sociais. Elas são subdivididas em contribuições sociais gerais e contribuições sociais da Seguridade. Estas têm como destino a assistência social, a previdência e a saúde. As contribuições sociais gerais, elas são destinadas a financiar outros direitos sociais, que não sejam esses, a saúde, a previdência e assistência, pode ser moradia, lazer. Logo depois nós temos a contribuição de intervenção no domínio econômico. Ela foi criada com o intuito de intervir em algum ramo econômico específico que a União determina. Ela não tem uma regra expressa na Constituição Federal. A única coisa que a gente pode abstrair da doutrina é que aquela CID, como ela é muito conhecida, ela vai ser destinada a um grupo econômico e só os participantes daquele grupo econômico vão pagar aquele tipo de contribuição. Como exemplo, nós temos a CID Combustível, só paga a CID Combustível quem comercializa esse tipo de produto. A terceira espécie de contribuição especial é a contribuição da categoria profissional. A contribuição profissional é aquela que o contribuinte ele paga para o CRM ou para o CREA, para algum órgão fiscalizador daquela profissão. Sempre cai o índice de questionamento sobre a contribuição profissional e a OAB é alta, extremamente alta. E já foi decidido pelo Supremo que a anuidade que nós pagamos para a OAB, que nós advogados pagamos para a OAB, ela não é uma contribuição especial de categoria profissional. Isso porque a OAB não foi considerada uma autarquia. Então, para incidir para aquele órgão fiscalizador poder cobrar a contribuição profissional, ele tem que ser uma autarquia. Uma última espécie de contribuição está lá no artigo 149A da Constituição Federal, que é a contribuição de iluminação pública, a famosa COSIP. Ela pode ser instituída pelo município ou pelo Distrito Federal para custear a iluminação pública daquele ente, prestada pelo aquele ente. É isso aí, gente. Eu espero que eu possa ter ajudado a todos, que eu possa ter esclarecido alguma dúvida que vocês tinham sobre o tema. Se ficou qualquer questionamento, vocês podem me perguntar. Vocês podem pedir uma apostila também. Eu tenho uma apostila bem resumidinha sobre o tema, que pode auxiliá-los bastante. Só vocês me pedirem por e-mail, meu e-mail está aí na página. E eu quero só quero só comentar uma questão que faltou quando eu estava falando sobre taxa.
Lá no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, fala que taxa não pode ter a mesma base de cálculo dos impostos. Essa é uma questão que várias vezes é cobrada em prova, então eu não quero deixar passar. O que isso quer dizer? As taxas, a base de cálculo é um dos critérios materiais de qualquer tributo, e ele, além da distinção que a gente viu da vinculação ou não do imposto com a taxa, outra diferença é a gente não pode ter a mesma base de cálculo. Então, vamos usar como exemplo a taxa de coleta de lixo. Ela não pode ter como a mesma base de cálculo do IPTU. Isso, a taxa de coleta de lixo domiciliar, tá? E isso já foi até tema de debate no STF, e ele, no momento, o Supremo decidiu que não quer dizer que não quer dizer que uma característica da base de cálculo do imposto não possa ser a mesma da base de cálculo da taxa. O que não pode ser igual é a integralidade da base de cálculo. Então, a taxa de coleta de lixo domiciliar, ela pode ter como base de cálculo ou o valor venal ou a metragem do imóvel, porque o IPTU ele leva em conta tudo, a localização, o valor venal, a metragem. Então, a taxa ela pode pegar uma dessas características, só não pode ter todas ao mesmo tempo. Não pode ser a característica não pode ser integral à do imposto. E é isso aí. A próxima aula a gente vai continuar estudando as classificações dos tributos. Vocês não deixam de assistir a aula 3, porque também é muito importante. Classificação de tributos sempre cai em prova, tá, gente? Tá bom, gente? Beijo, até mais.